Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Paraíso Perdido é um poema épico escrito pelo mais influente poeta inglês do século XVII, John Milton. Esta obra narra a queda de Adão e Eva do Jardim do Éden e conta o que levou Lúcifer, o mais belo dos anjos, a se rebelar contra Deus. Paraíso Perdido é uma obra que aborda diversos temas como o livre-arbítrio, o pecado e a natureza do mal. Este também é o nome do local onde um misterioso crime aconteceu no Brasil. E assim como o poema que lhe serviu de inspiração, a pousada Paraíso Perdido também está envolvida em pecados, amores proibidos e traições. No caso de hoje, vamos relatar o caso da morte de Leandro Trosch, o proprietário da pousada Paraíso Perdido. Localizada em Jaguaripe, uma cidade pequena e tranquila na região sul da Bahia, a pousada Paraíso Perdido, inaugurada em 2009, era considerada um empreendimento de alto padrão. Suas belas acomodações, cercadas de muita natureza e luxo, com diárias que podiam chegar até R$ 1.500, atraíam turistas de todos os cantos do Brasil e do mundo, e não era raro ver alguma celebridade andando por suas suítes, piscinas e restaurantes. O proprietário e administrador da pousada era Leandro, conhecido como Léo. Ele era casado com Shirley da Silva Figueiredo, que o ajudava a gerenciar a pousada. Eles estavam juntos há mais de 20 anos e eram considerados um casal modelo pela sociedade de Jaguaripe. Afinal, eles eram apaixonados um pelo outro, bonitos e charmosos, e tinham um negócio de sucesso e de reconhecimento internacional. Porém, o belo casal escondia um segredo sórdido que, se fosse revelado, poderia jogar tudo que eles conquistaram no lixo. Léo e Shirley eram considerados foragidos da polícia há mais de 20 anos. Em 2001, o casal, junto com mais 3 pessoas, Joel Costa Duarte, Carlos Alberto Gomes de Andrade e Júlio da Silva Santos, foram acusados do crime de extorsão mediante sequestro de uma empresária baiana. De acordo com o processo penal, em maio de 2001, os acusados roubaram o veículo da empresária e a mantiveram dentro dele sob ameaças, enquanto efetuavam diversos saques em caixas eletrônicos. Em seguida, a vítima foi levada e mantida em cárcere privado em um motel, sendo horas depois transferida para uma casa na praia de Ipitanga, na cidade de Lauro de Freitas, localizada na região metropolitana de Salvador. A residência havia sido alugada por Joel, Leandro e Shirley para cometer o crime. A empresária só foi liberada após sua família efetuar o pagamento de R$ 35 mil aos criminosos. De acordo com a polícia, Léo era o condutor do veículo e quem efetuava os saques em dinheiro, enquanto Shirley era a pessoa responsável por recolher o pagamento do resgate. Tanto Léo quanto Shirley foram condenados por esses crimes. Suas penas seriam de 14 e 9 anos de prisão, respectivamente, mas eles fugiram da justiça e nunca foram recapturados ou se entregaram, e desde então eram considerados foragidos. Somente em 19 de fevereiro de 2021, 2 décadas após o crime, o casal foi preso. Eles foram capturados justamente na praia a qual sua pousada dá acesso, a Praia dos Garcês, em Jaguaripe. Ambos foram então encaminhados ao complexo penitenciário da Mata Escura. Na ala feminina deste complexo, a Shirley acabou conhecendo uma mulher acusada de estelionato e que viria a se tornar sua amante, Maquila Santos Bastos.
Elas não estavam na mesma ala, mas se viam constantemente e trocavam diversas cartas onde confessavam a admiração e amor que sentiam uma pela outra. Após alguns meses presa, a Shirley conseguiu converter sua pena para prisão domiciliar e voltou a morar na pousada que agora administrava sozinha, já que o Léo continuava preso. Tempos depois, a Makayla também foi solta e a Shirley a contratou como funcionária da Paraíso Perdido. O Léo, durante seu tempo na penitenciária, acabou infelizmente sendo diagnosticado com câncer e também teve sua pena convertida em prisão domiciliar, voltando assim como sua esposa a viver em Jaguaripe. Isso aconteceu alguns meses após Shirley e Makayla já estarem juntas na pousada. De acordo com o futuro depoimento da Shirley, o Léo não via problemas no relacionamento entre as duas mulheres, já que o seu casamento era aberto a esse tipo de comportamento. Contudo, outras testemunhas afirmaram que o dono da pousada não aprovava essa amizade tão íntima. Enquanto cumpria sua pena, o Léo acabou reencontrando um amigo de infância, conhecido como Billy, cujo nome verdadeiro era Marcel da Silva Vieira. Ele também foi solto na mesma época que o Léo e se tornou seu braço direito na pousada. Em 25 de fevereiro de 2022, as câmeras de segurança da pousada, por volta de 9 horas da noite, capturaram o Léo indo em direção ao seu quarto. 4 minutos depois, a Shirley apareceu indo na mesma direção. Ela estava tomando banho e, segundo ela, nesse momento, ouviu um barulho vindo do quarto onde o Léo estava e subiu para verificar o que tinha acontecido. Ao entrar no quarto, ela se deparou com o corpo do Léo caído no chão, com um ferimento de bala na cabeça e sob uma poça de sangue. Mais 4 minutos depois, a Shirley apareceu novamente nas filmagens descendo as escadas, visivelmente nervosa. Só agora ela pediria ajuda para seus funcionários. A polícia chegou depois de alguns minutos e já encontrou a cena do crime isolada pelos próprios funcionários. Logo, a polícia concluiu que, infelizmente, o Léo estava já sem vida e eles também perceberam que a cena toda tinha sido alterada e o cofre que ficava no quarto tinha sido esvaziado. Diante desses apontamentos, os investigadores começaram a trabalhar com a hipótese de homicídio, além também da de suicídio. A Shirley e todos os funcionários prestaram seus depoimentos iniciais, inclusive o Billy e a Makayla, mas ninguém foi preso nesse primeiro momento. Porém, um acontecimento totalmente inusitado aconteceu alguns dias após a morte do Léo. Em 7 de março, o Billy, seu amigo, foi encontrado também morto, com marcas de tiros e facadas nas costas. Isso aconteceu um dia antes dele prestar seu depoimento oficial à polícia sobre a morte do Léo. Até hoje não se sabe se esse segundo crime tem algo a ver com a morte do Léo, já que o Billy era usuário de drogas e seu assassinato pode ter sido consequência disso. Mas o fato é que sua morte levou a polícia a suspeitar ainda mais de que o Léo não tinha tirado a própria vida, e por isso o delegado Rafael Magalhães, responsável pelo caso, solicitou a prisão preventiva tanto da Shirley quanto da Makayla. A Shirley sumiu dias após a morte do Léo e foi considerada então foragida até ser presa no dia 9 de maio na cidade de Iaçu, distante 280 quilômetros de Salvador. É importante observar que ela era considerada foragida devido ao seu descumprimento da prisão domiciliar por conta do sequestro e não por ser suspeita da morte de seu marido, mesmo ela tendo um mandado de prisão preventiva contra ela. A Makayla foi presa também em Aracaju, Sergipe, no dia 24 de março, mas foi colocada em liberdade no dia 22 do mês seguinte por falta de provas, já que ela não estava na pousada no dia do crime. Na verdade, ela tinha sido demitida pelo próprio Léo 10 dias antes.
Em seu depoimento, a Makayla confirmou que mantinha uma relação íntima com a Shirley e que todas as ameaças que fazia de contar tudo sobre o relacionamento para o Léo eram apenas palavras ditas em momentos de brigas com sua amante, pois ela sabia que o dono da pousada não aprovava esse relacionamento. Nesse momento, então, os depoimentos da Shirley e da Makayla já começam a entrar em contradição, porque a Shirley diz que o marido sabia de tudo e que ele aprovava, não via problema nesse relacionamento, porque eles tinham ali um casamento aberto. Já a Makayla diz que não, que o Léo apenas desconfiava e que não aprovava o relacionamento. Em 19 de abril de 2022, então, o delegado Rafael Magalhães apresentou um laudo que apontou que a morte do Léo não tinha sido suicídio. Além das evidências encontradas no corpo, outros fatos levaram o delegado a confirmar que o Léo tinha sido assassinado em 25 de fevereiro. O primeiro fato é que 3 funcionários confirmaram que a Shirley deu ordem a eles para retirar objetos da cena do crime antes da polícia chegar, como joias, dinheiro e documentos. O segundo fato foi o depoimento de uma mulher que se dizia ser irmã de um homem também usuário de drogas, conhecido como Zarolho. Este Zarolho teria confessado a ela que ele, junto a 2 outras pessoas, seria o responsável pela morte de Billy. Essa mulher não soube dizer o motivo desse Zarolho ter matado o Billy e nem para onde ele tinha fugido, mas a polícia já começou a acreditar que isso poderia ter sido ali uma maneira de silenciar o Billy, porque ele contaria algo sobre a morte do Léo que poderia incriminar a Shirley e a Makayla. O terceiro fato é que o advogado do Léo, Silas Coelho, afirmou que tinha uma chamada perdida em seu celular de seu cliente pouco antes de ele ser encontrado sem vida. Esse advogado suspeita que o Léo queria orientações de como sair da pousada sem que isso configurasse quebra de sua prisão domiciliar. Ou seja, ele não teria ali a intenção de tirar a própria vida aquela noite, talvez teria acontecido alguma briga, alguma coisa, por isso ele queria sair da pousada, mas acabou perdendo a vida antes disso. Dessa forma, a prisão temporária da Shirley acabou sendo prorrogada e uma reconstituição do crime foi marcada. Apesar do delegado Rafael concluir o laudo afirmando que o Léo foi assassinado, o Ministério Público não ficou convencido disso após a reconstituição do crime e solicitou que um novo laudo pericial fosse realizado. Esse novo laudo, divulgado em 19 de janeiro de 2023, provocou outra reviravolta ali no caso, já que ele apontava que o Léo realmente tinha tirado a própria vida. Este laudo levou em consideração diversas testemunhas do caso que afirmavam que a Shirley estava verdadeiramente em choque quando descobriu o corpo do seu marido e que não haviam sinais de pólvora em suas mãos. Contudo, o delegado que cuidava do caso apontou diversas contradições no laudo e não acreditava realmente que o Léo teria feito isso. No laudo cadavérico, o médico legista que fez o laudo, que é inconclusivo, diz que foi suicídio. Só que ele é médico legista. Ele não é delegado de polícia que se debruçou durante 2 meses nesse inquérito e ouviu mais de 20 pessoas e trabalhou em cima dos laudos. O laudo de pólvora robusta dá negativo nas mãos dele e na mão dela, mas eu tenho um depoimento que diz que ela lavou as mãos, tomou o banho e depois foi feito o exame, disse o delegado. Além disso, ele também apontou outras contradições. A forma como a vítima estava vestida é uma delas. A calça do Léo estava erguida apenas até as suas pernas. Era como se ele tivesse sido atingido sem que tivesse tempo de terminar de colocar toda a calça. Outro ponto de contradição apontado pelo delegado é a posição da entrada e saída da bala. O Rafael afirmou que a forma em que o ferimento do Léo estava configurado era distinto do habitualmente visto em casos de suicídio. O tiro teria sido feito entre a nuca e a orelha, ao invés da parte lateral da testa ou da boca, o que é mais comum de se achar em casos de suicídio com arma de fogo. Além disso, o ponto de entrada da bala era mais baixo do que o ponto de saída, indicando que a arma
estava inclinada para cima. Como se não bastasse toda essa reviravolta no caso, uma outra notícia iria bagunçar mais ainda todo esse cenário. A Makayla, a amante da Shirley, foi encontrada morta no dia 11 de maio de 2023, na área rural de Canarana, no centro-norte baiano. A Makayla havia retornado para a prisão em 25 de julho de 2022 por prática de estelionato e em abril tinha sido solta para responder o processo em liberdade. Então ela teria ido passar alguns dias em Canarana, uma cidade com pouco mais de 25 mil habitantes. Ela pretendia retornar a Salvador em poucos dias, mas foi encontrada sem vida por populares em uma estrada rural da cidade. A polícia encontrou sinais de que ela tinha sido executada, já que suas mãos estavam amarradas e diversos tipos de cartuchos de munição foram encontrados próximos ao seu corpo. Até o momento, a polícia não tem suspeitos e nem sabe se esse crime tem ligação com o caso da pousada Paraíso Perdido. Isso porque todas essas pessoas envolvidas, na verdade, estavam envolvidas em vários outros crimes, todos já tinham ali várias passagens pela polícia, envolvimento com drogas, todas essas coisas. Então é extremamente difícil a polícia saber se isso tudo está conectado ou se na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra e o Billy e a Makayla foram ali mortos por motivos totalmente diferentes do que o Léo, por exemplo. Segundo o advogado da Shirley, nada disso está conectado e principalmente a Shirley não tem ligação com nada disso. Segundo ele, o Léo realmente tirou a própria vida, a morte do Billy e da Makayla não tem nada a ver. E nesse momento aí que a Makayla perdeu a vida, ela nem mantinha mais nenhum contato com a Shirley. E ele também disse que a Shirley ficou muito chocada ao saber da morte da sua ex-amante. Como o Ministério Público aceitou o laudo do suicídio do Léo, o caso acabou sendo arquivado. Atualmente, a Shirley está em liberdade, utilizando uma tornozeleira eletrônica ainda para o seu monitoramento por conta daquele outro caso antigo do sequestro, mas acabou sendo ali, desvinculada sobre a morte Léo e toda essa confusão que aconteceu depois, já que acabou sendo concluído aí pelo Ministério Público que nada disso tem a ver com a Shirley, nada disso tem a ver ali, entre eles, os casos de todas essas pessoas que acabaram perdendo a vida. Então a Shirley permanece ali, vivendo na pousada Paraíso Perdido, sendo a única sobrevivente de toda essa confusão, e a pousada continua funcionando. Apesar de que, no site TripAdvisor, muito conhecido por muitos viajantes, a sua última avaliação é um 2 de 5, datado de março de 2022. Toda essa história é realmente muito confusa, é muito estranho esse fato de todas essas pessoas terem perdido a vida de uma maneira tão estranha e suspeita, em um intervalo de tempo ali tão próximo, em circunstâncias muito estranhas. Então isso, é claro, levanta a desconfiança de muitas pessoas de que isso tudo está sim interligado. Até o próprio delegado que era responsável pelo caso não acredita que o Léo tenha tirado ali a própria vida e acredita que, na verdade, a Shirley e sua amante Makayla teriam organizado tudo isso como uma tentativa ali de eliminar o Léo da vida delas para que as duas continuassem juntas ali na pousada, com todo o dinheiro ali só para elas e os empreendimentos. Mas, no fim das contas, teve toda essa divergência aí sobre os laudos e acabou que foi concluído que, na verdade, a Shirley e a Makayla não tinham nada a ver com essa morte do Léo. Mesmo com essa conclusão, há algumas pessoas que desconfiam que, na verdade, a Shirley, no fim das contas, conseguiu cometer um crime ali, extremamente perfeito e conseguiu se livrar de todas as pessoas que sabiam do seu envolvimento, sabiam do que ela tinha feito e continua aí em liberdade levando a mesma vida que ela levava antes, administrando ali a sua pousada e vivendo em um verdadeiro paraíso perdido ali, à beira-mar, com todo o luxo e regalias que ela sempre teve ao longo dos anos e que foi também fruto, de um crime que ela cometeu lá daquele sequestro em 2001. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão
um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.